Opa, a todos, dale, 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 saludos, 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 hermosos e hermosas. Está que está canhão. Ontem, yesterday, nós tivemos o dia da comemoração dos salvadores da pátria, impedindo que o comunismo se instalasse em nosso país, impondo um golpe militar e um período ditatorial de 21 anos. Hoje, 1º de abril, o dia da mentira, Jair está em Israel, fazendo o que ele bem sabe fazer e só o que ele sabe fazer. Entonces, a darle a caña. Vamos a ver, hermosos e hermosas, hermositas. Neste Bolsonaro Day, hashtag Bolsonaro Day, foi feito um levantamento em redes sociais de Bolsonaro e constatou-se, através de estudo laboratorial, que perfis atuam propositalmente na rede do Bolsonaro, tanto para fazer ataques com fake notícias, como também para espalhar outras fake news, para espalhar o terror. Existe uma máquina por trás de tudo. Nós não sabíamos disso. Nunca houve uma máquina por trás das redes sociais de Bolsonaro. Tudo foi feito na maior honestidade, probidade, sem qualquer desvio de atenção, distorção de fatos, robôs, sem qualquer criação de nenhuma fake news. Existe gente contratada só para fazer este tipo de coisa. Ao mesmo tempo, o governo monitora apoiadores e também a oposição nas redes sociais. Continuando este fato importantíssimo que foi a viagem de Bolsonaro até Israel para apoiar o seu grande amigo, o Netanyahu, que ficou muito insatisfeito porque o mesmo não transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ele apenas abriu escritório. Netanyahu ficou insatisfeito, disse que era de pouca ajuda o fato de ele ter ido para lá, mas por outro lado eles vão faturar na venda de armas, não é? Bolsonaro, Jair, com o tal coma jeitinho brasileiro, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Vendo que estava pressionado principalmente pelo agronegócio, o que ele fez? Ele não transferiu a embaixada, mas abriu os tais escritórios de representação em Jerusalém. É a tal velha política Jair. É a velha política escancarada na sua cara, na cara dos seus filhos, e de toda a sua trupe serviçal aos Estados Unidos, que aliás viajou para lá para passar definitivamente a escritura do país para os Estados Unidos. Então, nem essa medida de um cara super esperto, certo, nem satisfez a Israel e muito menos aos palestinos. Bolsonaro, além de exibir uma foto de paletó com uma submetralhadora, cara, isso é fálico, isso a psicanálise e a psiquiatria explicam muito bem essa paixão por armas, que certamente serão importadas para as Forças Armadas, além de outras coisitas, não é? Que já foi dito em vídeos muito anteriores. Então, além de tirar essa foto infeliz, sabemos sim que a Taurus já teve um excelente aumento em suas vendas e seus lucros. A bancada da bala está bem na fita. Afinal, é esta a intenção. Inclusive, o próximo passo é a liberação do porte de arma. Então, Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, foi ao Muro de Lamentações e quem vai lamentar são os ruralistas. Então, sempre os chefes de Estado fizeram essa tradicional visita ao Muro de Lamentações sem a autoridade de Israel, para manter a diplomacia e equidistância em relação ao conflito com a Palestina. Mas a extrema-direita faz essa ação política indo com a autoridade de Israel.
também, e aqui eu lastimo que eu soube e vi muitos civis salvando vidas de pessoas lá em Brumadinho, em janeiro, e tantos bombeiros salvando vidas, resgatando corpos, procurando incessantemente, correndo o risco de desenvolverem doenças, com o passar dos anos também câncer, outras doenças autoimunes. Então, ao invés de condecorar essas pessoas aqui no Brasil, Bolsonaro condecorou os israelenses que só vieram fazer um turismo, creio que de 3 dias, com um avião lotado. A gente já imagina o que o avião pode ter trazido. Ele condecorou esses soldados que vieram de Israel com um avião lotado e nada fizeram com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Já os heróis civis e anônimos e todos os bombeiros de Minas Gerais que deram tudo de si, com todo o empenho, desafio para tentar salvar vidas e resgatar corpo, não foram condecorados com absolutamente nada, porque é este o sentimento do desgoverno de Bolsonaro e sua trupe. Eles não estão nem aí para o povo brasileiro. Lembrando que Bolsonaro fez uma recomendação de que comemorassem o golpe militar de 64, os 55 anos deste golpe militar. Recomendação que foi através de liminar, impedida por uma juíza de primeiro grau, e no sábado, como as pessoas trabalham assaz em todas as instâncias executiva, legislativa e judiciária, e aqui vamos pôr em foco o judiciário, que trabalha incessantemente, que em momento algum, deixa de exercer a tutela de urgência, principalmente no caso de pessoas simples, pessoas pobres, que necessitam de uma cirurgia de urgência, de remédios urgentes, de tratamentos urgentes. Esses juízes tão laboriosos, que em grande maioria levam tanto tempo para deferir uma liminar para tal, por outro lado, em verdade, o vital mesmo, são os interesses do governo. Aí eles trabalham sábado, domingo, a qualquer horário, em qualquer momento. Então, no sábado, houve a decisão da desembargadora cassando a liminar que havia sido dada pela juíza de primeiro grau em sentido contrário à recomendação e à comemoração do 31 de março. Primeiramente, hermosos e hermosas, não foi em 31 de março, foi em 1º de abril. Mas para evitar o trocadilho do dia da mentira, colocaram 31 de março. Então, neste domingo, o Planalto divulgou um vídeo apócrifo exaltando o golpe militar. Nesse vídeo, um ator foi contratado para dizer um texto totalmente às avessas. Porque, em realidade, a escuridão começou a partir do momento que houve o golpe militar, fechando o Congresso, acabando com as liberdades políticas, instaurando a ditadura do Brasil. Os militares, e no caso ele fala especificamente do Exército, não foram salvadores da pátria, não atenderam os interesses e os desejos e as necessidades da nação brasileira, mas apenas da parcela, tradição, família e propriedade. Esse vídeo faz uma apologia à ditadura, à truculência, à tortura, distorcendo toda a verdade histórica. E ao final dizem que o exército não quer palmas. Poderiam ter feito um texto melhor, aplausos, não é, querido? E nem homenagens. Imagina se quisesse. Porque naquela época não havia revolução comunista no país. Pelo contrário. Então, é de extrema seriedade. Primeiro, porque é apócrifo. Segundo, porque faz a exaltação de golpes, de torturas, de regimes autoritários contra as liberdades, a total quebra dos direitos humanos, período de torturas, de medo, de terror, de escuridão, medo de falar, medo de se expressar, cabeças baixas, DOPS, perseguição é que não falta nesse governo, como nós vimos, o servidor que agiu corretamente em seu
ofício público ao multar Jair em 2012 por estar pescando em área protegida, ele foi demitido, assim como muitas outras arbitrariedades. E segundo Mourão, partiu de Bolsonaro a ordem para divulgar o vídeo pró-ditadura. Isso já é uma maneira direta e contundente de começar a fazer a cabeça das pessoas para aceitarem o golpe, porque provavelmente eles planejam isso. E novamente, não mais só o exército, mas principalmente o exército, porque onde ele detém a sua grande força, terão que tomar uma atitude drástica de intervenção, fechar tudo para salvar o país dos comunistas. Mas que comunistas? Não tem nenhum comunismo. PT comunista? PT é ladrão, não é comunista. Não há partido de esquerda. Há apenas o partido que não está no poder e que está louco para estar lá, para estar mamando. Ao autorizar e ao ser divulgado este vídeo, cometeu-se crime de responsabilidade. Ademais, durante esses 3 meses, o governo Bolsonaro cometeu uma série de crimes que estão aí, sem qualquer punição, na impunidade total. Então, esto, hermosos e hermosas, para aqueles que defendem Bolsonaro, que tenham o mínimo de respeito. Afinal, a maioria dos eleitores de Bolsonaro pertencem a igrejas evangélicas. Sigam os ensinamentos cristãos, sigam o que Jesus ensinou, perdoem, não joguem pedra. Aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Não é Dallagnol insuflando a população para jogar pedras no STF, que nunca prestou em governo nenhum, não tem diferença nenhuma. Vamos tentar ser irmãos, já que pelo menos vamos nos tratar bem, somos irmãos. Vamos nos respeitar, nos solidarizar, vamos sair desse viés de truculência, de violência. Vamos procurar refletir. Nós somos todos brasileiros. É liberdade de cada um escolher Bolsonaro, escolher sei lá quem. Cada um tem suas preferências. E tem gente que não tem preferência nenhuma porque já viu tanta mediocridade, tanta corrupção, que já não acredita que na política possa haver realmente política, mas que exista apenas politicagem. Vamos tentar. Entonces es esto, hermosos y hermosas. Não está canhão, está que arde, mas que se puede, se puede. Vamos procurar ficar em paz, mesmo neste caos, já que disseram que vieram para desconstruir, para destruir e não para construir. Vamos sair, como dizem, dessa vibe. Vale? Entonces es esto. Agur. A ver. Hasta mañana, hermosos y hermosas. Aopa!